Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui novamente para mais um webinar. Hoje aí trazendo assunto voltado a prestadores de serviço, como fazer esse gerenciamento de serviço aos seus clientes de uma forma menos complicada, simples e com uma poderosa ferramenta. Comigo hoje aqui o Antenor Gomes, mais conhecido como Gomes, como vocês já ouviram aí nos bastidores, que vai nos trazer aí algumas boas práticas, alguns caminhos aí para ajudar a gente nessa jornada de atendimento ao cliente. Todo mundo sabe a importância que é você contar com uma solução que facilite e simplifique tanto o seu gerenciamento como prestador de serviço, mas também o relacionamento com o seu cliente. Então, imagina uma situação onde vocês, prestadores de serviço, fazem a sustentação de ambientes aí de TI, vários clientes, como é que vocês gerenciam essas contas, a questão do próprio catálogo de serviço, a questão de gerenciamento de horas, o SLA e outras demandas que esses clientes gerem, né, demandem aí para a gente. Como que a gente simplifica esse gerenciamento e conta aí com uma ferramenta que vai dar todo o respaldo e apoiar nessa jornada para simplificar o atendimento. Bom, Antenor, apresentado, é contigo agora e a gente vai intercalando aí o bate-papo. Quem tiver dúvidas também pode utilizar aí o campo de questões. Eu vou ficar monitorando aqui o chat também. Se tiver alguma coisa escapando por lá, a gente vai interagindo com todo mundo. Bom, espero que todos aproveitem, gostem. Antenor, a palavra está com você. Ok. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam bem. Acho que é um momento aí da gente compartilhar um pouco conhecimento e um assunto tão importante quando a gente fala justamente da prestação de serviços, né? Se vocês observarem aí, o grande foco na tela é o catálogo de serviço. Por quê? Porque ele é o coração no momento que você vai prestar serviços, tá? Então, eu, rapidamente aí, o Tonimar me apresentou, sou Antenor Gomes, mais conhecido como Gomes, né? Então, aí tem um breve histórico profissional, só para me apresentar. Então, já estou no mercado há mais de 30 anos, né? Com projetos, governança, gestão de serviço. Sou consultor independente, tenho uma consultoria e a gente atua justamente ajudando as organizações, tanto provedores quanto clientes, a estabelecer um melhor relacionamento e prestar um melhor serviço, né? Sempre buscando a melhoria da qualidade na prestação de serviço, tá? Bom, a nossa agenda, basicamente, eu acho que é importante a gente alinhar alguns conceitos, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente vai abordar um pouquinho aí o próprio White 4, que é o grande framework para gestão de serviços, né? Ele é internacional, é um modelo adotado como melhores práticas. A gente vai falar um pouco do portfólio, o catálogo de serviço, como que é essa relação. A gente vai abordar também as visões do catálogo de serviço, a visão de negócio, a visão técnica, a composição e algumas recomendações. E, lógico, passando também pelos processos que utilizam as informações do catálogo de serviço. E depois a gente aborda aí algumas métricas e indicadores para que a gente tenha exatamente uma visão de como o serviço está sendo prestado, o que está acontecendo naquele momento e a partir, logicamente, também de um histórico, né? Bom, quando a gente fala de catálogo de serviço, a primeira ideia que vem é o que é um serviço, né? Então, o serviço, segundo as melhores práticas, é um meio de você entregar valor para os clientes, facilitando o resultado que esses clientes desejam atingir. Logicamente, não transferindo a propriedade dos custos e riscos para esse cliente.
Então, o responsável pelos custos do serviço, pelos riscos do serviço, acaba sendo o provedor. Por isso que é importante aí estabelecer um alinhamento entre o provedor e o cliente de serviço. Quanto mais sintonizado, quanto mais integrado tiver esse relacionamento, melhor é a prestação do próprio serviço, porque você estabelece um alinhamento do que você vai fornecer e qual a expectativa do cliente ao receber aquele serviço, né? Mas o serviço, quando a gente fala de serviço, tem aí uma diferenciação entre produto e serviço que eu acho que é importante que a gente entenda, né? Então, quando a gente fala de serviço, o serviço ele tem algumas características, né? Primeiro ponto, o serviço normalmente ele é intangível. Ou seja, né, eu só sei que o serviço foi bom ou foi ruim após ele ter sido prestado. Fica muito difícil, mesmo adotando padrões, melhores práticas, indicadores, eu fazer uma previsão de como vai ser prestado aquele serviço. Eu posso ter algumas referências, mas, na realidade, eu só vou saber o que aconteceu depois do serviço prestado. E um outro fator muito importante é que a demanda em relação ao serviço, ela está muito associada à necessidade do cliente. Então, o serviço, por exemplo, eu não tenho como estocar numa prateleira, diferente de um produto, né? Se eu pegar um celular, um notebook, um carro, são produtos, né, que eu posso estabelecer aí um estoque mínimo para fornecer à medida que o cliente tem a necessidade. Serviço não acontece isso. Ele é, inclusive, intangível, né? Eu não consigo pegar o serviço. Eu consigo receber o serviço e ter a satisfação ou não quando ele é prestado. A demanda estimula a produção desse serviço. Então, o serviço ele só vai existir porque existe uma necessidade. E existe aí um fator que é a perecibilidade, ou seja, né, o serviço ele não é perecível, diferente de um produto. Por exemplo, né, se eu pegar um produto, vou na feira, compro laranja e eu não consumir essa laranja, depois de algum tempo ela apodrece. Então, ela é perecível. O serviço, não. O serviço ele vai estar disponível em função da necessidade do cliente. Mas, como eu falei, você não consegue estabelecer aí um armazenamento do serviço. Eu não consigo armazenar o serviço. Eu consigo fornecer o serviço no momento que existe a demanda. Então, diferente de um produto, existe um elevado contato entre quem está fornecendo o serviço e quem está consumindo o serviço. Então, é muito importante o quê? Eu estabelecer uma forma de gerenciar esses serviços. Porque eu não tenho como estabelecer uma métrica de qualidade antes que o serviço seja prestado. Eu posso estabelecer todos os recursos que eu vou precisar, de forma que eles estejam disponíveis. Mas, no momento que eu vou prestar o serviço, eu tenho que garantir que esse serviço atinja as necessidades, satisfaça as necessidades do cliente. E aí vem uma pergunta: quem tem interesse num serviço? Basicamente, segundo aí o ITIL 4, né, então uma atualização que ocorreu das versões anteriores, o cliente é aquele que define o requisito do serviço e tem a responsabilidade pelo resultado quando esse serviço for consumido. Então, o cliente ele é aquele que diz o que ele quer, estabelece o padrão de qualidade, quando o serviço deve ser fornecido, quem vão ser os usuários. Então, ele define o quê? Os parâmetros, os requisitos, as necessidades. Os usuários são aqueles que consomem o serviço, que utilizam o serviço no dia a dia. Por exemplo, se nós pegarmos aí um service desk, né, uma central de serviço, eu tenho lá a central de serviço fornecendo
vários serviços de tecnologia, desde uma solicitação de acesso a um sistema, a uma rede, até a instalação de um software, ou a resolução de um incidente causado por uma falha num computador, uma falha num sistema, uma falha numa rede. Então, o Service Desk está ali para quê? Para prover serviço aos usuários. Então, os usuários são exatamente aqueles profissionais das áreas de negócio que utilizam serviços de tecnologia. Então, se a gente pensar em termos de serviço de tecnologia, nós temos, como eu falei, desde a solicitação de uma criação de uma conta de um e-mail ou uma conta de usuário, até a instalação de um software ou fornecimento de um equipamento. E nós temos uma outra figura, um outro papel, que é justamente o patrocinador. O patrocinador, como o nome diz, né, é aquele que patrocina a existência do serviço. Ou seja, ele autoriza o orçamento, o pagamento do consumo daquele serviço. Então, muitas vezes, nós podemos nos colocar no papel de cliente, usuário e patrocinador. Necessariamente não são pessoas diferentes. Por exemplo, imagina que você vai fazer um curso de inglês, né, como pessoa física. O que acaba acontecendo? Você vai definir qual que é o módulo que você vai fazer, provavelmente você vai fazer um teste para identificar qual o nível de maturidade do seu inglês, né, qual o nível de fluência, e você vai estabelecer o ritmo, como que você quer fazer. Presencial, virtual, 2 ou 3 vezes por semana. Então, você, nesse momento, é o cliente. Você está definindo os requisitos para esse serviço. Só que, ao mesmo tempo, é você que vai fazer o curso de inglês. Então, você vai utilizar o serviço que é justamente fornecido lá por uma escola de inglês. Então, você vai participar do curso, você vai fazer as atividades, participar dos testes, participar das aulas. Então, você, ao mesmo tempo que definiu os requisitos, você está utilizando o serviço. E como você é uma pessoa física que escolheu um curso de inglês por uma determinada necessidade, você vai pagar esse curso. Então, você acaba sendo o patrocinador. Então, percebe que uma mesma pessoa teve papéis diferentes em relação a um serviço que é justamente um curso de inglês. Ou inglês ou outra língua qualquer. E tem um outro papel que aparece, que são os fornecedores e parceiros, ou seja, são terceiros que colaboram para o fornecimento de bens ou serviços que são requeridos para entregar esses serviços. Então, por exemplo, quando a gente fala de fornecedor e parceiro, eles são uma terceira figura além do cliente, do usuário, do patrocinador e do próprio provedor. O que acaba acontecendo? Se a gente imaginar lá no curso de inglês, por exemplo, né, tem o pessoal que faz a segurança da escola de inglês. Esse é um fornecedor ou parceiro, é um terceiro, que possibilita a segurança para que o pessoal possa participar das aulas presenciais, por exemplo. Tem o pessoal que faz a limpeza, tem o pessoal que faz o cafezinho, tem o pessoal que faz sua matrícula e estabelece aí o plano de pagamento, elabora o contrato para que você possa assinar. Esse pessoal, ele pode ser terceirizado. Todo esse pessoal. Tem o pessoal que, por exemplo, faz a contabilidade da escola de inglês. É muito comum em empresas pequenas, a consultoria que eu tenho é dessa forma, não tem uma área de contabilidade. Existe um contador, que é um parceiro, que faz toda a contabilidade da organização. Então, é importante a gente definir esses papéis, porque eu preciso identificar quem são os interessados no serviço que vai ser provido.
Então, muitas vezes, o cliente pode estar satisfeito, se são profissionais diferentes, né? O cliente pode estar satisfeito, mas o usuário não. Ou o contrário, né? Ou o patrocinador, por exemplo, ele quer receber o benefício daquilo que ele está pagando. Então, nas versões anteriores das melhores práticas, o cliente e o patrocinador eram os mesmos papéis. Aí o pessoal foi observando ao longo do tempo, e lógico, adaptando às realidades das empresas, que o cliente e o patrocinador, muitas vezes, são profissionais diferentes. O patrocinador pode ser um diretor financeiro ou alguém que tem o poder de autorizar o orçamento, autorizar a contratação, autorizar o pagamento, né? E o cliente, muitas vezes, é aquele ou aquela área que define os requisitos do serviço que vai ser prestado. Tá bom? Bom, trazendo um pouquinho de conceito, a gente tem que entender que o serviço, já que a gente falou de algumas características, que ele é intangível, não é perecível, que a demanda está fortemente associada à necessidade, né? Então, o ITIL4 ele traz dois conceitos que são muito importantes para a gente identificar a qualidade do serviço que está sendo prestado, que é justamente a utilidade e a garantia. Então, um serviço ele só gera valor para o cliente quando essas duas entidades ou duas variáveis, né, a utilidade e a garantia, elas estão presentes e são satisfeitas. Então, o que é utilidade e a garantia? Basicamente, utilidade é a funcionalidade. Para quem é da área técnica, como eu, como nós aqui, como o Tonimar, a utilidade são requisitos funcionais e a garantia são requisitos não funcionais. Ou seja, a utilidade está relacionada exatamente ao que o serviço faz. Para que o serviço existe? É um serviço, por exemplo, de emissão de nota fiscal, de consulta de saldo, de pagamento bancário. Então, é a funcionalidade. Para que o serviço existe e quais são as funcionalidades que existem desse serviço? A garantia é exatamente relacionada ao desempenho desse serviço. Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Eu acho que a grande maioria aqui utiliza a Internet Banking. Então, imagine o seguinte, qual a utilidade que existe do Internet Banking? Poxa, eu posso consultar saldo, fazer investimento, executar transações, transferências, pagamento, tudo isso eu posso fazer. Essa é a utilidade do Internet Bank, sem que eu tenha que ir à agência bancária fisicamente. Então, eu posso fazer isso de qualquer dispositivo, seja do notebook, do celular, de um tablet, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer horário. O Internet Bank é 24/7. Então, essa é a grande utilidade, esse é o grande valor que esse serviço de Internet Bank traz para nós, clientes do banco. Porém, se ele estiver disponível, se ele estiver de acordo com a capacidade, se tiver segurança nas transações financeiras e se tiver a continuidade desse serviço. Então, ele gera valor se eu consigo utilizar o serviço, se eu consigo efetuar o pagamento, se eu consigo consultar um investimento, se eu consigo fazer uma transação de transferência, aí ele é útil. Então, ele gera valor. Agora, imagine o seguinte, você vai pagar uma conta que vence hoje. E essa conta pode ser paga até às 20 horas. Você ficou envolvido com uma série de atividades quando 19h50, cara, você lembrou que tinha que pagar essa conta. Pode ser pago até às 20 horas de hoje. Depois disso, você vai ter que ir na agência. Ou vai ter que pagar multa. Aí você acessa o seu banco, beleza, usuário e senha, valida isso através de token, questões de segurança e tudo mais. Quando você entra na funcionalidade pagamento,
aparece uma mensagem lá: funcionalidade pagamento indisponível no momento. O que acontece? Simples. Você não consegue pagar o seu boleto que vence hoje. E aí você vai ter que se deslocar até a agência. Então, percebe que você acessou o Internet Banking, você validou seu usuário, consultou até seu saldo para ver se você poderia pagar, mas o serviço estava indisponível. Ou seja, tem utilidade, mas a garantia não estava disponível. Então, ele não gerou valor. É como se você não tivesse Internet Banking, porque amanhã você vai ter que ir ao banco pagar esse boleto. Talvez enfrentar fila, dependendo do dia, pagamento, coisa desse tipo. Ou seja, né? Esse serviço não gerou valor para você. Está claro o que é valor? Valor não é o valor financeiro. O valor é o benefício que o serviço vai trazer para o usuário, para o cliente, para o próprio patrocinador. Tá bom? Bom, e eu trouxe aqui só um outro exemplo, né, para a gente fugir um pouco do dia a dia de tecnologia, apesar de envolver tecnologia, né? O serviço do Uber. Olha que interessante. Eu fui buscar o que era a proposta de valor do Uber. Então, olha que interessante. O Uber ele oferece às pessoas a possibilidade de se deslocar com conforto, segurança, cortesia e facilidade na solicitação e no pagamento. Esse é a proposta de valor do serviço Uber. É lógico que para conseguir realizar o valor, né, do serviço Uber, eu preciso ter lá o celular, preciso acessar a plataforma, preciso ter a disponibilidade dos motoristas que são parceiros ou fornecedores. O motorista da Uber não é um funcionário da Uber, ele é um parceiro, né? O carro precisa estar em boas condições, precisa estar dentro do horário que eu preciso. Então, olha só que interessante. Existem vários recursos envolvidos, desde o celular, a plataforma, a forma de pagamento, né? Eu vou pagar em dinheiro, eu vou pagar com cartão. E, logicamente, além desses recursos técnicos, né, que é a interface da plataforma Uber com o meu banco ou com a minha operadora de cartão de crédito, por exemplo, além dessa interface estar funcionando, além da disponibilidade da rede, né, onde eu estou chamando aquele serviço, além disso, eu tenho os parceiros. E os parceiros, eles podem, por exemplo, né, serem motoristas que possuem o seu carro. Ou então, motoristas que alugam carro de locadoras. Ou seja, ele não tem o carro, ele tem a habilitação, ele tem todos os requisitos para prestar o serviço, ele não tem o carro. Então, ele vai e aluga de uma locadora. Eu tenho um outro terceiro ajudando a prestar o serviço. Então, esse conjunto é que gera a proposta de valor. Então, percebe que em nenhum momento na proposta de valor do Uber, você tem lá que você vai se deslocar com preço baixo, por exemplo. Em nenhum momento. Você tem facilidade para solicitar e facilidade para pagar. Esse é o ponto. Então, isso é o valor do serviço. Posto isso, a ITIL 4 ele trouxe alguns princípios norteadores que são como valores do ITIL. Então, qual o primeiro princípio norteador? Foco no valor. Então, o serviço só serve, só presta, se ele tiver valor para o cliente, para quem contratou, para quem utiliza. Começa de onde você está. Vai progredindo interativamente com feedback. Vai perguntando, pergunta para o cliente, pergunta para o usuário, pergunta para o patrocinador, como que está a qualidade do serviço, não só através de pesquisas. Colaborar e promover visibilidade.
Apresente os resultados, você está prestando um serviço, é sua obrigação apresentar os resultados do serviço que foi prestado. A gente vê muitas empresas, muitos provedores falar assim: ah, mas o cliente ele nem pediu para ver os resultados. Não importa. Apresente, cria o hábito de mostrar de forma frequente os resultados do serviço, para que ele tenha uma visão, porque ele está pagando por aquilo, ele contratou aquilo. É natural que você apresente o resultado do serviço que está sendo prestado. Então, colaborar e promover visibilidade é isso. Trazer exatamente gaps, trazer dificuldades que existam para prestar o serviço, seja do lado do provedor, do terceiro, ou do lado do próprio cliente, dos usuários. Pensar em trabalhar holisticamente, olha o serviço como um todo. Não olha o serviço só como a tecnologia, ou só como a ferramenta, ou só como o indicador. O indicador é um resultado, um dos, né? Manter de forma simples e prática. Muitas vezes a gente acaba complicando. Manter de forma simples e prática quer dizer o seguinte: eu vou prestar o serviço, vou tentar facilitar a utilização do serviço, melhorar a experiência do usuário na utilização do serviço. Ah, mas ele é um usuário interno lá do cliente, não importa. A percepção dele é que importa. Como é que ele está recebendo esse serviço? Como é que ele está enxergando esse serviço? Será que, por exemplo, o fato de eu propiciar aí um autoatendimento, ele tem facilidade na ferramenta, por exemplo, né, através de um portal? Se você utiliza um sistema automatizado, talvez com chatbot, será que o chatbot traz as respostas que o usuário precisa? Avalia isso, né? Então, manter de forma simples e prática isso. E, lógico, sempre que possível, otimizar e automatizar. A gente sabe que a geração, principalmente a geração que veio aí no início do século XXI, que tem aí entre 18 e 20 anos, 21 anos, é uma geração que prefere muito mais ferramentas, né, se comunicar por mensagens. Basta ver aí o sucesso do WhatsApp. Estava vendo uma pesquisa outro dia, acho que foi há umas 2 semanas, onde mostra que o brasileiro é o ser humano mais conectado do planeta. Nós ficamos, em média, 5 horas e meia conectados, enquanto que o americano fica umas 3 horas. Então, nós somos o ser humano mais conectado do planeta. Conectado em quê? Conectado nas redes sociais, na própria internet, no próprio WhatsApp, trabalhando, se divertindo. Hoje não existe mais uma separação rígida entre a vida profissional e a vida pessoal, principalmente depois dessa pandemia, né? Essa pandemia acabou acelerando muito mais toda essa situação. Então, é muito comum a gente trabalhar em casa, home office, né? Fazendo os nossos horários, atendendo os nossos clientes, tá? Então, otimizar e automatizar é importante porque existem usuários que preferem falar ao telefone quando falam com o suporte, e tem usuários que preferem um autoatendimento, ele resolveu o problema dele. Por exemplo, bloqueou minha senha, vou lá e reseto minha senha, não preciso pedir para ninguém. Então, existem esses dois tipos de usuários e você tem que atendê-los. O que é importante? A satisfação que eles tenham em relação à expectativa, né? Aquela percepção da qualidade do serviço, do atendimento, da solução. Não é só atender, né? É resolver o problema do usuário e atendê-lo da melhor maneira. Então, basicamente, quando a gente fala de serviço, talvez o coração, né, da gestão de serviços seja exatamente o catálogo de serviço. Então, a gente mostra nessa figura aqui como que se chega no catálogo de serviço.
Quando a gente fala do catálogo de serviço, ele é uma parte de uma parte maior, que é o portfólio. O portfólio ele envolve o pipeline dos serviços, que são os serviços exatamente identificados como necessários, sejam através de alinhamento com o cliente, com o usuário, seja através exatamente do dia a dia, identificar a necessidade de um novo serviço, ou de uma nova forma de prestar um serviço que já vinha sendo prestado. Por isso que aí aparecem os espaços de mercado, são as oportunidades justamente de revisão dos serviços que existem e de serviços que não são prestados, que poderiam ser prestados. Então, baseado nisso, o catálogo de serviço, ele traz uma pergunta. Por que a gente precisa de um catálogo de serviço? O catálogo de serviço é como um cardápio. Quando você chega num restaurante para almoçar, para jantar, normalmente você recebe o cardápio, seja em papel ou de forma digital, através de um QR Code. Então, o catálogo de serviço é o cardápio. O que eu ofereço? Que serviço que eu presto? O que o usuário pode solicitar? Por que o usuário entra em contato com a minha central de serviço? É justamente pelos serviços que eu presto. Então, um dos objetivos principais do catálogo de serviço é comunicar como a área de tecnologia pode ajudar clientes, usuários, sejam eles internos ou externos, em suas necessidades relacionadas à tecnologia. Então, ele é um veículo para definir e atingir a expectativa do negócio. Ele ajuda a padronizar a entrega dos serviços e incrementar, logicamente, a qualidade desses serviços que são entregues. Então, baseado nisso, a grande meta e objetivo do catálogo de serviço é você conseguir gerenciar as informações dos serviços prestados. Qual é o serviço, qual é a meta, qual é o horário, garantir que as informações elas estejam corretas e atualizadas e que elas reflitam exatamente o que é o serviço, como ele é prestado e como ele atende à necessidade do usuário, como o usuário pede aquele serviço. Então, o catálogo de serviço é o nosso cardápio. Imagina um restaurante sem cardápio. Mesmo o boteco da esquina, ele tem um cardápio. Ele tem uma placa de madeira lá com um prato que é servido hoje, por exemplo. Hoje é uma quarta-feira, em São Paulo, pelo menos, é dia de feijoada. Então, o boteco lá da esquina, ele tem lá hoje feijoada light, feijoada completa, mini feijoada, é o que ele faz. Você não vai encontrar lá na plaquinha do seu Zé do boteco macarronada. Hoje não é dia de macarronada. E o que o catálogo, né? Se a gente comparar o catálogo com o cardápio, o que mais que o cardápio traz? Além dos produtos, né? Só lembrando que o cardápio são produtos, são as refeições que são servidas, né? Que vão, logicamente, ser acompanhadas de um serviço. Pode ser um autosserviço, onde você se serve, pode ser um serviço acompanhado de um garçom, enfim, não importa. Mas ele é acompanhado de um serviço. Então, tem um momento que você pede, tem um momento que você é servido, a comida chega e você se alimenta, tem um momento que você fecha a conta, você paga. Então, tudo isso faz parte da sua experiência. E pode, inclusive, através dessa experiência, você pode, de acordo com a tua expectativa, voltar ou não àquele local. E são vários motivos, né? A qualidade da comida, a qualidade da bebida, a qualidade do atendimento, o preço. Então, são fatores que vão influenciar o quê? A sua experiência como usuário, a sua experiência como cliente. Então, baseado nisso, o serviço ele tem um ciclo de vida. Ele nasce em função de uma necessidade, de uma demanda, aí é definido,
eu desenho a solução para atender aquele serviço e coloco isso em operação. Então, no catálogo de serviço, algumas coisas que eu posso ter em relação ao serviço. Então, o nome do serviço. O que é o serviço? Por exemplo, um serviço de instalação de ponto de rede. A descrição. O que eu preciso para instalar um ponto de rede? Qual o status desse serviço, se ele está ativo ou não? A classificação e a prioridade. Isso, inclusive, vai determinar qual é o SLA. As aplicações e sistemas utilizados, o hardware utilizado, ou seja, os componentes técnicos, né? Os dados que são necessários para prestar esse serviço, os processos de negócio que são suportados por esse serviço. É interessante que eu tenha lá um owner desse serviço nas áreas de negócio, para que ele defina, né? Ele atue como cliente. Os usuários, quais são as áreas que usam aquele serviço? Quem é o proprietário desse serviço na área de tecnologia, para garantir que eu estabeleça um relacionamento entre o provedor e o cliente? Qual é o nível de garantia de qualidade? Nada mais é do que o SLA, o acordo de nível de serviço. Então, em quanto tempo eu atendo? Em quanto tempo eu instalo? É importante para o usuário ter essa expectativa, alinhar a expectativa. Quais são os serviços de suporte? Quais são os recursos? Por exemplo, para instalar um ponto de rede, provavelmente, isso é interno ou é externo, eu contrato uma empresa para instalar esse ponto de rede, preciso de cabo, conector, então são recursos, né? Dependências e interfaces desse serviço. Quais são as dependências? Qual é o acordo de nível operacional entre equipes internas e quais são os contratos entre os fornecedores? Não adianta falar para o usuário, por exemplo, que eu vou instalar um ponto de rede em 2 horas, se o fornecedor demora 1 dia para instalar um ponto de rede. Percebe que existe aí um desalinhamento? Então, eu preciso alinhar em expectativas reais, né? Uma coisa muito importante, né, que poucos, vamos dizer assim, destacam isso no catálogo de serviço. Quanto custa esse serviço? Quanto custa a instalação de um ponto de rede? Quanto custa resetar uma senha? Quanto custa conceder acesso a um determinado sistema? Todo serviço tem um custo. É só comparar aí com o Uber, com o iFood. O iFood, por exemplo, quando você pede comida, além do custo da comida, tem o custo da entrega. Então, todo serviço tem um custo. E qual é a forma de cobrança? Como é que eu cobro? Eu cobro, por exemplo, ponto de rede, eu cobro por ponto de rede. Como é que eu cobro o aumento de capacidade lá no meu storage? Será que é por megabyte? Como é que eu cobro, por exemplo, um aumento do volume de usuários acessando o meu ERP? Eu cobro por capacidade de processamento? Cobro por usuário? A forma de cobrança é fundamental. O cliente, o usuário, ele precisa saber quanto que custa o serviço. Não é de graça. Não é de graça. Mesmo que o provedor seja interno, o serviço não é de graça. Ele tem um custo, custo da mão de obra, custo do material, enfim, custo de terceiros, né? Então, todo serviço tem um custo e tem uma forma de cobrança. Necessariamente, se é um provedor interno, lógico que ele não vai emitir uma nota fiscal, porque são as mesmas entidades, né? A área de TI e as áreas de negócio dentro de uma organização. São o mesmo CNPJ. Mas, por exemplo, quando você é um fornecedor externo, aí você vai ter que emitir a nota fiscal. Inclusive, esses custos, eles servem para você ter uma referência de quanto está custando o serviço e, por exemplo, fazer um benchmark. O serviço que eu estou prestando está caro ou está barato?
Eu não sei. Eu não tenho o custo do serviço. E, logicamente, estabelecer aí métricas e indicadores para você justamente monitorar a qualidade desse serviço, como que eu estou entregando esse serviço. Então, quando a gente fala disso, né, o catálogo de serviço, como eu falei, é o coração. Ele tem que ter duas visões, basicamente. O catálogo é único, mas ele tem que ter a visão de negócio e a visão técnica, que são os recursos técnicos que suportam o serviço. Então, eu tenho que conseguir extrair visões diferentes. Como que está o serviço na visão dos clientes, usuários e o próprio patrocinador, e como que está o serviço na visão técnica. Então, é muito importante que eu tenha essas duas visões. Percebe que o serviço é único. Serviço de instalação de ponto de rede. Ele vai atender aí alguns processos de negócio. Por exemplo, a expansão da área de vendas, a expansão da área de compras, um novo prédio, o pessoal se mudou para um determinado galpão. Então, são processos de negócio que vão depender desse serviço. Eu estou falando aqui da instalação de um ponto de rede, poderia ser o fornecimento de um micro, poderia ser a emissão de uma nota fiscal, né? Um serviço de emissão de nota fiscal. Ele depende do quê? Provavelmente, se ela é impressa, ele vai depender da impressora, do sistema que faz todo o cálculo da nota fiscal, que calcula o valor, o imposto. Então, eu tenho o sistema, tenho aplicações, tenho dados e tenho a própria impressora. Então, se a impressora deixou de funcionar, a nota fiscal não é impressa. Se ela precisa ser impressa, eu já tenho um problema, já tenho um impacto nesse serviço que é fornecido para a área de negócio. Então, se a gente olhar do lado do usuário, o que ele precisa? Como ele solicita o serviço? Qual o sintoma percebido no caso de uma falha, de uma lentidão? O que ele necessita no caso de uma requisição de serviço? E em quanto tempo ele vai ser atendido e aquele problema dele vai ser resolvido? Do lado da tecnologia, as equipes de suporte precisam identificar o quê? Bom, em relação àquele serviço, quais são os ativos relacionados? Quando a gente fala de ativos, são exatamente os componentes de tecnologia. Qual o sistema, qual a aplicação, qual a plataforma, qual o servidor, qual o componente de rede, qual a porta do roteador. Ele precisa, por exemplo, fazer uma avaliação técnica, seja num incidente, numa requisição de serviço. Qual é o SLA para a solução? Qual o tempo que eu tenho para isso? E quais as equipes que devem ser envolvidas? Vou trabalhar só com equipes internas, preciso envolver o desenvolvedor daquela aplicação. Quem precisa ser envolvido para solucionar o problema do usuário? O usuário não sabe, né, a diferença entre incidente e problema. A gente sabe, mas o usuário não sabe. Então, o usuário ele vai, né, falar, olha, estou com um problema aqui, meu micro está travando. Na realidade, isso é um incidente segundo as melhores práticas. Mas não é o nosso foco aqui discutir a diferença entre incidente e problema. Basta a gente saber que incidente é o sintoma, né? E problema é exatamente a possibilidade de identificar a causa raiz. Então, quando eu tenho um problema, eu não sei a causa raiz daquele incidente ou daqueles incidentes, né? Então, aqui vão algumas recomendações, a gente fez questão de colocar para entendimento, e lógico, isso é fruto da experiência que a gente foi angariando no mercado, né? Então, os serviços oferecidos aos usuários, eles devem possuir uma descrição simplificada e objetiva. O que a gente viu ao longo do tempo? O pessoal coloca a descrição técnica. Primeiro, o usuário não sabe a diferença entre incidente e problema, e muito menos entre incidente e requisição de serviço. Começa por aí. A denominação do serviço ela deve ser ajustada com apoio do usuário. Ou seja, né,
Pergunta para ele como que ele conhece, como que ele pede aquilo. Utilize ícones, né? O usuário, uma boa parte das pessoas, não é 100%, né? Mas boa parte das pessoas são visuais. Então, utilize ícones do serviço. Eu vou mostrar uma telinha aqui como exemplo, né? Os diversos serviços, eles devem estar presentes nos diversos grupos. Para quê? Para facilitar a localização. Por exemplo, né? A gente fala de serviço de comunicação e software, certo? O Teams é um software ou é um serviço de comunicação? Vai falar, quem não sabe, é um software, só que ao mesmo tempo é um serviço de comunicação. Então vai ter o usuário que conhece como software e o usuário que conhece como serviço de comunicação. Então, deixa o Teams presente no grupo de comunicação e no grupo de software. Para quê? Para facilitar a localização. Facilita a vida do usuário. Por quê? É muito importante você facilitar a vida do usuário, porque se o portal onde ele abre um chamado, uma interface web, ou o bot que ele troca mensagem, for simples de utilizar e fácil de utilizar, ele não liga para o Service Desk. Ele não entra em contato via telefone. Ele resolve tudo por ali, né? Pela troca de mensagens. Agora, se for difícil de utilizar, cada vez mais ele vai deixar de utilizar e vai ligar para o Service Desk, ocupando a mão de obra do Service Desk. Para os serviços mais simples e comum, utilize a automação sempre que possível, o famoso autosserviço. Reset de senha, desbloqueio de usuário, instalação de software padrão. Deixa o usuário fazer isso. Por que você precisa fazer? E o catálogo de serviço ele deve possuir também um direcionamento para o grupo de suporte correto, que é o relacionamento entre os diversos campos, né? Então, o catálogo do usuário deve ter uma interligação muito forte com o catálogo técnico. Ou seja, o exemplo que eu utilizei lá atrás, de instalar um ponto de rede, eu tenho que encaminhar isso talvez para um suporte de campo ou para uma equipe de rede, diretamente. Então, se eu tiver um catálogo de serviço bem estruturado, isso vai acontecer. Se não tiver, olha, nada impede, por exemplo, desse, vamos dizer assim, ticket, desse chamado, desse registro, ser encaminhado por uma equipe de sistema que não vai fazer nada com isso. A equipe de sistema não é responsável pela instalação do ponto de rede. Percebe? Então, aqui, ó, uma visão muito simples, bem enxuta, limpa, do que seria, por exemplo, o portal ou front do catálogo de serviço. É coisas fáceis que o usuário consiga entender. Lógico que aqui é um exemplo, né? Lógico que isso daqui, como a gente colocou na recomendação, tem que ser validado pelas áreas usuárias, pelas áreas clientes. Então, poxa, o pessoal conhece como conta e acesso, o pessoal conhece como suporte a dispositivos, né, o device suporte. Quando eu tenho um problema de segurança, o pessoal conhece. Quando eu tenho um problema com a web, com a minha interface web, com o meu e-mail, percebe? Então, eu tenho que facilitar a vida do usuário. Por aqui fica fácil, desde que não cause dupla interpretação. Pense sempre nisso. Então, recomenda-se que existe, inclusive, um comitê. Quando a gente fala de comitê, parece algo assim de outro mundo. É um comitê formado aí por pessoas da área técnica e por pessoas da área de negócio. Podem ser 2, 3, 4 pessoas, né? Que se reúnam periodicamente, a periodicidade vocês definem, mas que estabeleçam o quê? Poxa, como que está o nosso catálogo de serviço? Por quê? Por que ele é tão importante? A gente já falou isso, porque ele é o coração
do provimento de serviço. Se o catálogo de serviço estiver bem estruturado, com certeza, teu processo de incidentes, requisições de serviço, o seu service desk, as suas equipes de suporte, o field suporte, o suporte de segundo e terceiro nível, vão trabalhar de uma forma muito mais sincronizada. Estabeleça indicadores. Indicadores, que indicadores? Indicadores da utilização do serviço para saber como que está sendo utilizado o catálogo de serviço. Se o usuário tem a facilidade, a praticidade de fazer muita coisa pelo portal, então provavelmente eu vou ter uma redução da quantidade de chamados originados por ligações telefônicas ao Service Desk. Esse é um indicador interessante, porque está indo bem lá a automação. Volume de chamados que tiveram que ser reclassificados. Então, opa, a classificação do meu catálogo não está legal. Volume de usuários que não identificaram o serviço. Poxa, mas eu montei bonitinho. Poxa, mas valida. E é uma atividade contínua. Volume de atualizações de serviço no catálogo. Pode ser mensalmente, pode ser bimestralmente, mas, ou seja, para que você avalie qual é a tendência, né? O catálogo está atendendo ou não? Então, vai existir uma tendência. Está reduzindo o volume de atualizações? Está aumentando? Qual o motivo dessas atualizações? Muito importante. O catálogo de serviço, ele normalmente é relacionado com os ativos necessários para fornecer aquele serviço. O micro, o sistema, as informações do usuário, né? Quem é esse usuário? Qual que é o acesso dele? O que ele pode acessar? O que ele pode solicitar? Que micro que ele está usando? Que dispositivo ele está usando? Eu só tenho isso quando eu consigo relacionar isso com minha base de ativos e configuração, o famoso aí CMDB, né? Que é o banco de dados onde estão armazenados aí todos os meus ativos e os seus relacionamentos. Tudo isso para facilitar a vida, né? E aí, a visão do catálogo, então, o nome do serviço, a disponibilidade, quem é atendido por aquele serviço, como ele pode ser solicitado, o estado atual, o status, né? O serviço está ativo ou não está ativo, e os processos que utilizam as informações do catálogo de serviço. Olha só, desde incidentes, requisições de serviço, gestão de problemas, o controle de ativos utiliza essas informações e fornece informações, a gestão de nível de serviço fornece e utiliza informações, fornecedores e parceiros, o próprio relacionamento com o negócio utiliza essas informações. Então, gestão de incidentes, por exemplo, eu tenho lá uma ferramenta de ITSM, para quê? Para registrar, classificar, priorizar, escalar, resolver e encerrar o incidente. São status. A requisição de serviço, ela tem os mesmos passos do incidente, com uma diferença. Muitas requisições de serviço, solicitações, elas precisam ser aprovadas. Então, eu tenho que ter um workflow de aprovação. Gestão de problema, a mesma coisa. O problema é registrado, classificado, priorizado, escalado, resolvido e encerrado. Mas, principalmente, gestão de problema fornece os erros conhecidos com as soluções de contorno que vão ser armazenadas lá na base de conhecimento e que o pessoal do Service Desk, do suporte de primeiro e segundo nível, irão utilizar. Então, quando a gente olha o processo, eu coloquei aqui um processo bem simples, né? Gestão de incidente. Então, eu tenho aí quem que utiliza as informações do catálogo de serviço. E para quê? Para identificar e registrar, para classificar e categorizar, para priorizar, para fazer a investigação e diagnóstico, aplicando a solução, identificando se é um incidente crítico, se é uma crise ou não, encerrando e comunicando, utilizando informações dos ativos e utilizando informações da base de conhecimento. E, principalmente, obtendo informações
do perfil do usuário. Quem é o usuário? De que área que ele é, qual dispositivo que ele usa, o que ele pode solicitar, o que ele pode ter acesso. Isso facilita a vida de todo mundo. E aí, o relacionamento entre esses processos. Percebe que o catálogo de serviço é o ponto central no relacionamento entre provedor e os seus usuários. Seus usuários utilizam aí os mais diversos canais de atendimento, né? Coloquei aqui a URA, presencial, móvel, portal, chat, e aí os diversos processos, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa é uma visão para a gente ver como que o catálogo de serviço é importante, né, nessas interfaces, nessas interações, fornecendo e recebendo informações, sendo prioritariamente atualizado, né, para que ele seja a fonte única de informação. E a partir daí, poxa, métricas e indicadores. Então, eu preciso das métricas e indicadores para fazer a gestão. Então, incidentes e requisições, incidentes resolvidos e requisições atendidas, por tipo, dentro e fora do SLA. Então, eu tenho que saber o que está dentro do padrão de qualidade que foi acordado, contratado, por grupo solucionador, seja ele interno ou externo. Eu tenho a gestão das filas de suporte, por prioridade, pode ser prioridade baixa, média, alta ou até crítico, por canal de atendimento, né? Se é automatizado ou manual. Eu posso extrair os top ofensores, tanto de incidentes quanto requisições, quanto usuários. Qual é o volume de incidentes e requisições, registros, solicitações que eu tenho registrados? Então, eu posso extrair essas informações. A volumetria de serviços. Qual serviço é mais utilizado, menos utilizado? Por ativo, por tipo de usuário. É comum as organizações estabelecerem aí tipos de usuários diferentes, usuário corporativo e usuário VIP, que normalmente compõem aí uma diretoria, uma presidência, a secretária do diretor. Aí é uma questão de cada organização estabelecer. A taxa de utilização da base de conhecimento para ver se realmente ela está sendo efetiva, né? Então, quais são os benefícios para o provedor de serviço? Olha, dependendo da ferramenta que você tem recursos multi-clientes, onde você pode estabelecer instâncias para fazer a gestão de diferentes clientes, o gerenciamento de todo o SLA, o gerenciamento de contratos com terceiros, se você utiliza terceiros, o gerenciamento da força de trabalho, né, das horas gastas na equipe, exatamente em cada canal, com atendimento, com pesquisa, com solução, a customização por classes de serviço, a manutenção do histórico dos serviços utilizados. Se você tem um custo, controle de custo e como você cobra esse serviço, melhor controle do escalonamento entre equipes, porque você começa a estabelecer isso de uma forma estruturada, automação do workflow de aprovação das requisições, ou seja, né, você elimina aquela solicitação por e-mail, tudo é feito através de um workflow na própria ferramenta, né? Automação do atendimento, a gente já comentou aí, seja por chatbot ou portal, a facilidade de inserção de artigos, lembra da base de conhecimento? A integração com o AD, o CMDB e a base de conhecimento. A integração ela vai garantir que você tenha essas informações imputadas, né, disponíveis, para que isso facilite o atendimento. E, logicamente, finalmente, a extração e personalização dos relatórios gerenciais. Você pode extrair relatórios com base em todas essas informações. E lembrando sempre, né? Qual o objetivo disso? Apresentar o resultado do serviço.
como o serviço se comportou, como ele foi utilizado, se houve algum tipo de problema, né? Então, o indicador ele permite essa visibilidade. E com isso, pessoal, a gente conclui a nossa apresentação. Eu sei que acabou se alongando um pouquinho aí, porque a gente gostaria de deixar um espaço para perguntas. Eu acho que também o Tonimar gostaria de colocar alguns pontos, eu acabei aqui me empolgando e indo em direto. Mas espero que vocês realmente tenham aproveitado aí e tirado algumas informações do que a gente abordou. Obrigado aí pela atenção de vocês. Agora deixa eu falar. Perfeito, Antenor. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para mostrar aqui um pouco da ferramenta também. Você comentou tudo que ela faz aqui. Mais um pouco eu ia falar para você acessar aqui o nosso lab e fazer a demonstração. Comentando. Mas é bom até para, vamos dizer assim, traduzir para a forma gráfica, né, forma visual de como que é no dia a dia o gerenciamento, né? O Antenor comentou aí sobre a questão de configuração de SLA, a parte de gestão de mudanças, problemas, solicitações, a importância do catálogo de serviço, a base de soluções e uma série de outros pontos aí que a gente tem, né, também. E mostrar aqui para vocês com uma forma bem simples, né, de gerenciamento. A gente tem um dashboard aqui, um painel, onde você consegue ter todo o acompanhamento, inclusive a comunicação, que é um dos itens que... Isso aqui é uma coisa que não muda, né? Você ter o maior número de problemas na empresa é por conta da falta de comunicação entre os acontecimentos, o que está acontecendo. Falta comunicar alguma atividade. Então, você tem a forma de configurar avisos aqui, de repente, uma parada, como o Antenor comentou bem no início, o NetBank vai ficar fora do ar por tanto tempo. Imagina na sua empresa, um serviço de e-mail vai ficar indisponível ou um sistema de emissão de notas vai ficar indisponível por um período X. Você já tem essas informações aqui antecipadamente para evitar que no momento todo mundo abra chamado e crie uma crise aí e tudo mais. Lembretes, questões de aprovação, né? Acabou de comentar aí o Antenor sobre as aprovações. A gente tem por aqui a questão de solicitações, né? De você ter ali a gestão de incidentes, de serviços também, de uma forma simples. Aqui eu estou mostrando com a visão de um administrador, né? De um técnico. A questão do próprio CMDB integrado. Então, imagina você aqui, no caso, com N clientes, ter o CMDB de cada um desses seus clientes estruturados aqui. Então, para fazer a gestão deles, é muito mais simples. A mesma coisa com a parte de inventário, né? A parte de ativos. Aqui também, a parte de contratos, o gerenciamento das contas, inclusive a parte de cobrança também, que você pode utilizar pela ferramenta. Eu vou entrar aqui direto no catálogo de serviço, para a gente mostrar um pouco do que o Antenor comentou. Então, a importância de ter os catálogos de serviços e os serviços, claro, né, dentro de cada um dos recursos. E a gente conta com um recurso, por exemplo, vamos colocar, deixa eu ver aqui, vamos editar um aqui só para dar um exemplo, esse aqui. Estou acessando o demo online que a gente tem, então todo mundo que quiser também pode acessar a URL, vou até compartilhar aqui no chat. Aí pode fazer um teste na nossa própria plataforma, se não precisar fazer o download dela. Eu vou deixar compartilhado aqui. Então, a gente tem as opções aqui do catálogo de serviço, no caso aqui uma requisição de um novo desktop. Tá? Então, tem as informações. Quais contas, né, uma parte importante, então eu tenho ali um catálogo de serviço criado e eu posso aplicar ele para as contas que eu dou suporte. Então, tenho 3 contas aqui que vão utilizar para essas 3 contas que eu possuo aqui. Aí outro ponto que eu tenho a possibilidade de criar, né, de customizar os campos aqui, de formatar quais campos eu preciso ter ou não. Inclusive, né, colocar
seções específicas para selecionar qual que é o tipo de computador que eu quero. Então, quando chegar a solicitação para a área específica, né, eu vou determinar quem que é a área que vai responder sobre esse chamado, essa solicitação nesse catálogo de serviço, já vai com todas as informações preenchidas, inclusive, né, na visão do solicitante, eu vou ter aqui, posso ter menos campos aqui de informações, criar um fluxo de trabalho, então só vou editar ele aqui, para a gente mexer no fluxo. Então, tem qual é a conta, se vai ter aprovações ou não, quem são os aprovadores. Posso definir aqui as informações. O Antenor acabou de mostrar a questão do SLA. Então, cada tipo de solicitação, cada solicitação de um catálogo de serviço pode ter, né, um SLA diferente, dependendo da criticidade. A gente pode ter aqui, no caso, um SLA diferente. As informações. Aqui eu já consigo até otimizar e criar tarefas, né, para serem executadas no caso da criação, numa parte da aprovação. Então, fiz a criação da solicitação, já vai disparar as tarefas. Opa, não. Somente depois que alguém aprovar essa solicitação de serviço. Então, eu consigo definir aqui algumas etapas para quando vai ser o momento da criação. E também regras de campos e formulário. Então, imagina, eu tenho um formulário enorme aqui e eu posso, dependendo das informações que eu vou marcando, por exemplo, selecionei um computador. Então, se eu selecionei um computador, qual é a configuração que eu quero? De memória, de disco, tamanho da tela. Então, eu consigo ir personalizando todo esse meu trabalho. Outro ponto importante também para mostrar para vocês é que a gente tem o ciclo de vida da solicitação. O que é isso? É eu criar aqui para colocar uma requisição qualquer, eu criar um fluxo e dentro desse fluxo, né, do início até o final da solicitação, eu tenho fases transitórias, como a parte de abertura, aguardando, de associação a um técnico. E em cada uma dessas etapas, eu tenho as transições onde eu posso executar funções. Então, eu consigo criar funções dentro da ferramenta para, de repente, abrir um novo chamado, uma nova tarefa, informar alguém de um grupo ou até mesmo integrar com outras aplicações. Então, a gente consegue aqui, arrastando e soltando, criar esses fluxos. Então, aqui no caso de um antes, de um aberto, eu tenho um durante, então posso selecionar algumas informações como sendo mandatórias, criar uma regra. Então, eu posso definir uma regra. Então, no momento da criação da solicitação, eu vou ter aqui alguns critérios. Então, se uma categoria for internet, por exemplo, qual ação que eu vou ter? Se eu vou negar, se eu vou executar um script externo. Então, eu tenho uma série de funções que eu posso realizar aqui de regras. Então, vou dar um script. Então, eu consigo customizar todas as etapas, né, aqui de atendimento de uma forma bem simplificada. Também consigo, por aqui, ter as informações sobre a utilização, né? Então, tenho meus planos de suporte. Então, você pode ter aqui a criação de planos de serviço. Então, você pode criar cada um desses planos, se vai ser por hora, por chamado, se vai ser um valor fixo mensal. Então, você consegue já ter ali uma ideia de como é que funciona o seu plano. Isso já ajuda muito o time de TI, né? Da sua empresa, por exemplo. Opa, eu estou atendendo aqui. Que momento eu paro de atender o cliente? Ou como que é contabilizado, por exemplo? Eu tenho um chamado que é aberto durante o horário comercial, ele possui um custo. Após o horário comercial, outro. Aí eu entro finais de semanas e feriados. Como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio tudo isso? E também como eu controlo as horas, né? Então tem aqui a parte de controle de horas. Então cada técnico tem um trabalho que foi realizado e eu consigo por aqui mensurar
as ações dele para mandar para uma aprovação, aprovar essas horas, para na hora de gerar a cobrança, aquelas horas estarem validadas. Tá? Então, aqui uma forma bem rápida de mostrar antes de abrir aí para as perguntas. A parte de relatórios, que é um ponto extremamente importante, apresentado pelo Antenor, que é extremamente importante você criar esse costume, né, de apresentar para o seu cliente as informações que ele tem, né, até para melhorar as solicitações que ele faz, ajustar algum gap que tem aí entre o atendimento. Eu lembro de um caso que eu trabalhei no passado não muito recente, mas tinha que apresentar os indicadores toda quarta-feira, uma vez por mês, Antenor. E nessa reunião era visto o quanto a empresa atendeu o SLA que eles possuem contratado. Então, tinha, por exemplo, tinha que ficar acima de 95, senão pagava uma multa, né, uma penalidade com um desconto de X% na próxima fatura. Então, tinha que levar as informações sobre o número de chamados totais, chamados atendidos, a questão de backlog que ficou, o porquê. Então, era uma reunião que demorava uma eternidade. Agora, imagina se você não tem ali de como tirar as informações de uma forma você possa confiar nessas informações, né? E apresentar elas de uma forma bem simples. E também, né, prover o acesso para o cliente acessar e fazer a solicitação dos chamados, saber o que ele tem ali e tudo mais. E outro ponto, né, a questão dos dashboards. Então, aqui alguns dashboards já prontos para o MSP. Então, no nosso módulo de Analytics, a gente tem essa possibilidade. Então, a visão de mais comercial, de backlogs, visão de projetos, e uma série de outras informações, por exemplo, questão de performance, análise de SLA, para a gente saber. Vamos abrir esse cara aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui a gente vai fazer toda a análise do SLA, saber o quanto a gente está atendendo o SLA junto aos clientes. Deixa eu carregar aqui. Então, são pontos extremamente importantes que a gente tem que dar conta, né, e apresentar para todo mundo. Então, se a gente tiver uma ferramenta que simplifique isso, já te dê ali todas as informações de uma forma muito rápida, você, além de otimizar o seu tempo de trabalho, você ainda está transferindo, né, para uma confiança maior para o seu cliente, dele saber a transparência, né, do que está acontecendo, né, quais são os problemas, onde pode ajustar, quais são as dificuldades até do lado dele. Aqui nesse exemplo, tenho todas as contas, então uma visão geral, quantos chamados a gente está atendendo o SLA em maio, né, aqui dentro do SLA, e quantos no ano inteiro. Então a gente consegue ter aqui as informações de análise e tudo mais. SLA violado, a gente tem aqui 17.9 violado. A gente começa a ver aqui algumas informações, e a criação desses gráficos, desses dashboards, são muito simples, né? Então, se a gente vem aqui selecionar por conta, por exemplo, vamos pegar aqui uma conta só. Então, você já consegue ter uma visão. E aí você pode colocar isso aqui numa tela, ou até mesmo agendar o relatório de acordo com cada conta, para mandar uma vez por mês já essa visão. Então, é uma forma bem simples e rápida, né? A gente consegue pegar aí os períodos para ter esses dados. Então, trabalhar de uma forma bem simples. Então, é só para dar esse overview da ferramenta. E aí o convite para quem quiser conhecer mais sobre a solução, né, o Service Desk Plus, a versão MSP, que é voltada a prestadores de serviço. A gente está à disposição para realizar uma demonstração aí mais específica e aprofundada, inclusive aqui do módulo de abertura, de criação de dashboards também. Bem legal, viu, Neymar? E agora, não, eu sou suspeito de falar, mas ajuda bastante. Eu trabalhei, antes de vir
pelo time da ME nas minhas andanças aí pelo mundo, em uma empresa que a gente utilizou aí, durante a minha presença lá, a gente utilizou, eu utilizei diretamente por mais de 7 anos. O pessoal continua usando a ferramenta. E para gerenciar ambientes, né, de terceiros, para quem principalmente presta serviço de sustentação, é essencial você ter essas informações, né? Não adianta você querer inventar moda, inventar alguma solução mirabolante que não tem como, né? Você precisa apresentar resultados. E hoje, cada vez mais comum você ter o cliente não pelo custo, né, de a solução que você está oferecendo é barata, não só por isso, mas todo o valor que você comentou aí também durante, por exemplo, a Uber. Por que o pessoal deixou de usar o táxi pelo Uber? Então, o que levou o pessoal? Os carros eram melhores, teve a questão também de você saber o valor que vai dar a corrida, então você já tem uma ideia ali. Então, são diferenciais que também fizeram que os taxistas começarem a se desenvolver um pouco mais também em outros pontos. E a mesma coisa para outras áreas, né? Que a gente vê também desses serviços que vão crescendo aí, no caso da Uber como exemplo. Mas a gente precisa ter uma solução que entregue tudo isso e permita que a gente gerencie as contas dos clientes da melhor maneira possível. Então, a gente ter, na hora da criação de um chamado, já o direcionamento para quem que vai. Imagina, cai numa lista, igual você comentou, um chamado de comunicação, cai para o pessoal de software. Aí a gente volta naquela piada, né? O garoto de TI, né? O ar-condicionado parou. Abre um chamado lá com o pessoal de desenvolvimento para mexer lá, para arrumar, ou de redes, né? Para arrumar o ar-condicionado. Então, assim, precisa ter esse direcionamento para reduzir uma série de pontos que é tempo, né? A gente fica perdendo muito tempo nessa reclassificação de um chamado, por exemplo. Então, aí está a solução. A gente vai deixar aberto agora aqui, pessoal. A gente agradece imensamente. Antenor, obrigado antecipadamente. Vou fazer um complemento, Tonimar. Claro. Deixa eu aproveitar essa parte que você mostrou aí dos dashboards. Recentemente, lógico, né, não vou citar o nome aqui do cliente, mas qual era a grande dificuldade do cliente? Ele tinha uma ferramenta de ITSM, onde tinha lá registro de incidentes, requisições, tudo mais. Tinha a base, né, desses registros, só que, por exemplo, para apresentar uma visão de um dashboard, ele precisava, por exemplo, do Power BI. Nada contra o Power BI, né? Eu acho que é uma ferramenta excelente, mas você percebe que precisava de 2 ferramentas para que pudesse apresentar algum tipo de resultado. E pior ainda, a utilização do Power BI ficava só com o provedor. Então, toda reunião de apresentação de resultado, o pessoal saía correndo lá, levando aí de 2 a 3 dias para montar um PowerPoint com os indicadores para apresentar na reunião. Então, você vê quanto tempo perdido. E aqui, qual que é o grande apelo desse dashboard? Você está na ferramenta, na base da ferramenta, apresentando com um dashboard nativo, onde, inclusive, você pode disponibilizar o acesso para o cliente, e o cliente ter o acompanhamento em tempo real ou histórico dos indicadores. Então, percebe que muita gente pode até pensar, falar, pô, mas isso não acontece mais. Tem um cliente que está exatamente com esse problema. Ele tem a ferramenta, tem o Power BI, faz PowerPoint para apresentar todo mês o resultado dos indicadores. Então, você vê quanto tempo perdido. Só queria fazer essa observação, porque é bem legal isso na ferramenta. E um ponto a comentar, isso não sou eu que estou falando aqui, mas a gente tem ouvido de vários clientes que buscam a solução. A gente tem alguns clientes que não vieram para ter a solução de dashboards pela solução como complemento para a TI, mas sim para atender demandas de outras áreas. Por exemplo, na parte comercial, porque utilizavam a solução que você comentou agora aí do Power BI,
e é uma solução que você precisa ter ali uma expertise muito grande para criar as queries. Então, assim, não é todo mundo que tem tempo e conhecimento para mexer com queries. Então, você fica ali fazendo cursos e vai conseguir, depois de as boas semanas, criar um dashboard ou um relatório simples. A nossa solução, né, no caso do Analytics Plus, ele é muito simples, ele é totalmente drag and drop. Então, você vai arrastando os campos que ele já traz das fontes de dados e você vai montando ali de uma forma bem mais lúdica, vamos dizer assim, para fazer e com uma rapidez muito maior. Então, ele possui o Service Desk Plus, não a versão MSP, mas a versão para uso interno, né? E acabou pegando o nosso Analytics Plus para atender uma outra área e de quebra ele já conseguiu fazer o quê? Integrou com o Service Desk e plotou na tela dele lá os indicadores de atendimento. Então ele já literalmente matou aí 2 coelhos com uma cajadada só, né? Como o pessoal costuma dizer. Então já resolveu 2 problemas com uma única solução. E assim, a solução ela se conecta em outras bases, né? Então facilita muito. Você não fica ali preso a um banco de dados, alguma coisa. Você tem a fonte, seja uma planilha, um CSV ou uma aplicação que possui, ou um banco de dados, você consegue fazer a integração e intercalar ali, né? Cruzar as informações para ter ali a solução de BI, né? Analytics mesmo, bem funcional. Então é bem interessante. Vamos ver as perguntas aqui que o pessoal tem. Bom, agradecer a todo mundo aqui que deu parabéns aqui e tudo mais. Quem tiver perguntas, pessoal, fiquem à vontade aí, a gente está à disposição para ajudá-los a entender mais com relação das soluções. Vamos ver aqui, o Stefan Modena mandou uma mensagem aqui, beleza. Depois a gente entra em contato, a gente conversa em paralelo para dar sequência. Podem perguntar aí, pessoal. Estamos à disposição. E foi tão bem, não diria nem explicado, viu? Foi desenhada a sua explicação, Antenor. Eu acho que quem estava ainda com uma sombra sobre a questão aí de catálogo de serviços, gerenciamento do atendimento, né, para provedores de serviço, eu acho que ficou mais claro do que tudo, viu? Legal. Esse exemplo aí foi bem. Eu costumo dizer que a gente tem que, às vezes, né, alguns cenários a gente faz a explicação e desenha, né? A gente desenha a explicação. Você conseguiu fazer os dois aí. Explicou o desenho e desenhou a explicação também. Tudo em um único lugar. Acho que a gente vai utilizando aí exemplos práticos, né, que é realmente onde pega, né? E a gente sabe que existe ainda, né, muita dificuldade, como o exemplo que eu acabei de colocar aí, né? É um cliente recente, né? A gente está trabalhando lá para melhorar a questão de provimento de serviço, mas a gente vê essa dificuldade, né? O pessoal realmente perde muito tempo coletando dados da base da ferramenta, trazendo isso para uma apresentação, e ainda um detalhe, né? Um detalhe que eu não comentei, que eu já vi, inclusive semana passada, eu participei de uma reunião entre o cliente e o provedor ainda é questionado da integridade dos dados que estão sendo apresentados. Porque, como ele extraiu da base e colocou numa apresentação, ele provavelmente exportou isso para um Excel ou para alguma ferramenta que ele conseguisse fazer gráfico, ele ainda é questionado da integridade das informações. Poxa, mas essa quantidade é essa mesmo que você está apresentando? E quando você tem isso nativo na ferramenta, extraindo da base de registros, não tem o que questionar, está lá na base. Então, você pode, inclusive, permitir que o cliente extraia a visão que ele quer,
que pode ser diferente da visão do provedor. Sim, com certeza. Essa facilidade aí e deixar, né, de forma transparente o máximo possível é uma diferença, né? Nesse caso que eu comentei aí de exemplo, antes da empresa assumir essa conta, a empresa que está prestando o serviço lá, ela fazia uns PowerPoints lindos, assim. Você olhava o PowerPoint e falava, nossa, só que é a apresentação, você pode mensurar, né? E a gente descobriu na época que não era bem isso, né? Não era aquele desenho todo, porque a gente começou a ver uma série de problemas na administração, né, no gerenciamento de TI da empresa, que não condizia com aqueles números de SLA, uns gráficos bonitos, né? Aquela coisa para falar, nossa, pegar pela imagem para o pessoal acreditar que é aquilo, mas a mim expande esses dados que compõem esse gráfico aí já mudava a história. Então aqui você tem, né? Até importante, tocou nesse assunto. Por exemplo, aqui eu tenho as informações, ele já mostra aqui, por exemplo, o número de prioridades. Vou pegar qualquer um aqui. A gente clicando em cima, a gente já traz a lista das informações que a gente tem. Aqui nesse caso é por prioridade, né? Então não vai ter o número do chamado, mas a gente pode vir aqui, por exemplo, e clicar nesse de SLA e a gente vai ter as informações aqui, ó, o número da solicitação e o status aqui, se foi ou não foi. Então a gente pode vir aqui, mudar, exportar, aí sim exportar para um Excel, para alguma coisa. Se o status aqui está como vazio, então a gente aplica aqui, ele vai trazer só o que passou do tempo, então ele vai, aqui dá numa demonstração, está bloqueado. Tá. Mas eu aplico aqui e vai trazer somente o número dos chamados que estouraram o SLA. Então o cliente pode ficar tranquilo e consultar até os números, né? Falar, realmente está aqui. Então é uma outra visão. Aí mais simples. É aquele dito popular famoso, né? Aí você mata a cobra e mostra a cobra, né? Porque tem muita gente que fala assim, mata a cobra e mostra o pau. Não, mas cadê a cobra? Sim. Aí você matou a cobra e mostrou a cobra. Senão vira show de ilusionismo. Acho que é fundamental isso, né? Porque esse caso que você comentou é o famoso indicador melancia, né? Ele é verde por fora, tá dentro da meta, tudo bonitinho, né? Só que o cliente, o usuário lá está insatisfeito, bravíssimo. Então, não é bem isso, né, que está acontecendo. Sim, sim. Está sendo manipulado. E a partir daí, não. Aí você tem os dados que estão na base. O cliente pode consultar, como você bem colocou, com a visão dele. Ele quer tirar uma outra visão, ele simplesmente monta um outro gráfico para que ele possa acompanhar. Bem Exatamente. legal. Então, botei outra pergunta aqui, na hora foi do Jean, que ele não entrou no início. Jean, vai ficar disponibilizado sim. A gente vai compartilhar até esse material que o Antenor apresentou aqui. Vai estar no nosso canal no YouTube. Vocês vão receber aí em breve as informações para acesso. Então pode ficar tranquilo que você não vai ficar sem assistir essa apresentação, não. Você vai ter ela aí posteriormente publicada. Então, Antenor, mais uma vez te agradecer. Vamos encerrar por aqui já. Tá? O Heitor perguntou se vai ter certificado. A gente providencia sim para você, Heitor. Tá bom? Fica tranquilo que a gente providencia o certificado também. Então, Antenor, brigadão mais uma vez. Agradecer pelo tempo, a dedicação aí, mostrar todo esse universo no gerenciamento de serviços para provedores de serviços aí também. E agradecer a todo mundo que mais uma vez esteve com a gente aqui, só vendo se não chegou uma pergunta mais ali. E fiquem seguros aí e até a próxima. Obrigadão, Antenor. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo tempo, pela participação. Espero realmente ter contribuído aí na melhoria da prestação de serviço nas empresas de vocês. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato aí com o Tony Mar e a gente faz a ponte e apoiando aí no que for preciso. Tá bom?
Um abraço a todos aí, boa semana. Obrigado, Tonimar, pela oportunidade novamente. E valeu mais uma vez aí a nossa parceria. Valeu. Obrigado. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.